eu acho que não há um momento da minha vida que eu não pense sobre casamento. Eu acho que não existe esse dia na minha vida que eu não pense. Exatamente. Como que eu vou fazer meu marido mais feliz? Como eu vou fazer para que o nosso casamento possa ser frutuoso para os nossos filhos e para tantas pessoas, né? Então, na verdade, isso começou antes de eu me casar. Graças a Deus, eu tive essa oportunidade de pensar em o que eu enfrentaria antes do meu casamento, né? O como seria, como eu imaginaria que fosse o meu casamento. Então, de fato, quando a gente se casou, tanto eu quanto o Ítalo, a gente tinha muito claro aonde a gente estava se metendo. A gente tinha muito claro a confusão que a gente estava se metendo, né? E a gente tinha muito claro tudo que a gente esperava desse casamento, tudo que a gente, todos os frutos que a gente imaginou que esse casamento fosse dar e todas as dificuldades também que a gente encontraria, né? Obviamente que a gente não tem tudo na cabeça, porque eu acho que se a gente tivesse, eu acho que ninguém casava. Assim como se todo mundo tivesse na cabeça, sei lá, um sacerdote tivesse na cabeça todas as dificuldades que ele encontraria, eu acho que ele não se decidiria pelo sacerdócio, né? Porque, obviamente, essa descoberta faz parte. Porque eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim: nossa, mas nunca ninguém me falou sobre isso no casamento. Nunca ninguém me disse que por que ninguém te conta? Por que as pessoas estão como se as pessoas quisessem esconder, né? E muitas vezes, o que a gente fala? A gente fala das maravilhas do matrimônio, sim. Exato. Porque as maravilhas, graças a Deus, elas superabundam em relação às dificuldades, né? E eu acho que é ruim quando a gente olha para as dificuldades e a gente acha que quando elas chegaram, que não há mais esperança, que tipo, tudo acabou, que não há mais por que a gente tentar continuar. E isso é assim, é uma pobreza em relação ao que é qualquer tipo de relacionamento. Porque são duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, com expectativas diferentes, com um temperamento diferente que estão se relacionando. Se o relacionamento entre mãe e filho, que é um relacionamento, digamos que, bem, que mãe não ama o seu filho, né? Que mãe não olha para aquela criatura e sabe que saiu de si e que é o melhor para ela. Se nessa relação já há confusão, imagina numa relação entre duas pessoas que estão juntas, que já têm uma personalidade, ou seja, são dois adultos, não é um adulto e uma criança, como é o relacionamento mãe-filho, né? Que a gente não tem total poder sobre aquela pessoa, que aquela pessoa tem liberdade em relação às suas escolhas, né? Se isso tudo acontece e aquela pessoa tem uma história de fato que é diferente da minha, ela desenvolveu ao longo da vida dela hábitos específicos que muitas vezes chocam com os nossos hábitos, né? Mesmo hábitos simples como que horas vai dormir, né? Que horas vai acordar, né? Então são coisas e muitas vezes a gente olha para essas coisas que são na verdade coisas superficiais no relacionamento e a gente se estressa de uma maneira, né? Quantas vezes eu já escutei palestras sobre casamento e ficam assim: nossa, então, se você briga por causa da pasta, porque um coloca a pasta mais para frente, puxa a pasta desde o fim e o outro aperta desde o meio e não sei o quê. Gente, se as pessoas brigam por isso, é porque assim não conseguem ter noção de fato do que é um matrimônio. Isso são coisas muito periféricas e acidentais, que não estão na essência, né? Nunca um relacionamento... E de fácil solução. Eu costumo brincar que o lance é a pasta de dente, eu compro 2 potinhos, 2 pastas e põe uma escova em cada um. Nunca tem essa briga, pula essa etapa. Sabe? Eu acho que, assim, uma das grandes questões é a possibilidade ter a possibilidade de que talvez esse relacionamento não dê certo, né? E isso eu acho que é um problema de princípio, né? Bem, na minha cabeça não existia essa possibilidade. Não existe na minha possibilidade que o meu casamento com o meu marido não dê certo. Isso não existe. Simplesmente não existe.
né? Ah, Sammy, mas você não tá, você tá partindo do pressuposto que o seu marido, pô, você tá falando isso porque o seu marido é maravilhoso, que o seu marido é inteligente, que o seu marido é trabalhador, que o seu marido não sei o quê. Gente, sério, nenhum relacionamento é assim. As pessoas olham para todos os relacionamentos e elas veem a superfície. Há muita coisa embaixo disso. Eu tenho muitos defeitos que são muitas vezes insuportáveis ao meu marido. Assim como ele tem muitos defeitos que às vezes me incomodam. Só que tem coisas que, bem, qualquer relacionamento frutuoso e que dê certo, qualquer relacionamento é exigido que a gente passe por cima de muitas coisas e a gente consiga ver o que é essencial e o que é acidental no relacionamento entre as pessoas, né? Da mesma maneira que a nossa tendência é olhar para o outro, a gente olha para o outro e fala assim, bem, então como eu estou me sentindo? Como eu estou vendo essa relação? Como está essa relação para mim? E a gente não imagina que a gente também tem muitos defeitos, a gente tem muitas dificuldades, a gente tem muitas coisas que são insuportáveis ao nosso marido e a muitas outras pessoas. E a gente quer que essas pessoas sejam benevolentes conosco. Só que a gente não quer ser benevolente com o outro, né? Enfim, falei tudo isso, mas pensando lá no início, quando a gente pensou no nosso casamento e que a gente decidiu casar, a gente leu muitas coisas sobre matrimônio, a gente tinha completa noção do que aconteceria, das coisas que a gente enfrentaria, obviamente que com muita ilusão, como dizem os espanhóis, né? Com muito brilho nos olhos, assim, a gente imaginava que seria incrível e maravilhoso e que a gente sabia das possíveis dificuldades, mas não tão com tanta clareza assim, né? Não. Óbvio, né? E graças a Deus, porque isso, eu acho que ainda bem que a gente não sabe tudo, porque eu acho que também a gente recebe uma graça específica para cada situação, né? Então eu sempre falo, o pessoal fala bem. Eu imaginei que eu pudesse ter vários filhos, eu gostaria de ter vários filhos. Mas primeiro, eu não sabia quantos filhos, que sexo eles teriam, em que momento da nossa vida, se a gente teria dinheiro para sustentá-los, se eles viriam com alguma doença, enfim, se eu conseguiria educá-los da maneira que eu gostaria, como que ficaria o meu casamento com o Ítalo depois das crianças. Isso tudo eu não sabia, né? Claro. E, tipo, os meus filhos não apareceram os 6 de repente, né? Não tive extra, sei lá. Foram aos pouquinhos e a gente foi amadurecendo. A Paula foi trigêmeos, Sammy. A doutora Paula Camposan, e ela tem trigêmeos. Exatamente. 3 em 3 é mais fácil, né? Que 3 são só uma época de gestação. Exatamente. Desafios diferentes, né? Contínuo, exatamente, né? Então, só que uma coisa que a gente tinha muito claro na cabeça é essa questão da hierarquia, né? De que primeiro era eu e o Ítalo, e depois eram os nossos filhos.